Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Raquel e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é muito importante quando a gente trabalha aí com a área das pessoas com deficiência. Que esse assunto então é a terminologia. O que é terminologia? É o como nós nos referimos, quais palavras nós utilizamos para nos referir às pessoas com deficiência. Então eu queria primeiro propor um desafio para vocês. Olhem para essas fotos aqui e pensem o como que vocês se refeririam a essas pessoas, a essas crianças. Então vamos lá. Esse menino aqui, ó. Como que vocês chamariam esse menino? Algumas pessoas o chamariam de paralítico, de cadeirante, deficiente físico, defeituoso físico, aleijado, menino na cadeira elétrica, menino que tem problema físico. Essa menina aqui, ó, como que vocês se refeririam a ela? Algumas pessoas a chamariam de anjinho, outras de mongoloide, outras de menina excepcional, outras de menina especial, outras de menina doente mental, menina com deficiência mental e, por fim, amorosa. Amorosa? Como será que essa menina aí, quando ela, sei lá, uma mulher com síndrome de Down que tem a TPM, será que ela é amorosa mesmo, gente? Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Depois, essa menina aqui, como que vocês a chamariam? Algumas pessoas a chamariam de surda-muda, outras de surdinha, outras criança com problema auditivo. E esse rapaz aqui, ó, como que vocês o chamariam? E aí algumas pessoas o chamariam de vesgo, caolho, zarolho, ceguinho, cego. E por fim, essa menina aqui, ó. Vamos lá, essa menina. Como que vocês chamariam essa menina? Que aparentemente, né, não tem nenhuma deficiência. Vamos lá, de normal, de genética perfeita, de saudável. Saudável, porque os outros têm gripe, então, não sei. Então, gente, nós vamos discutir um pouco as questões da terminologia. Então, a primeira terminologia que eu trago para vocês é a cadeira elétrica. Então, vamos entender que cadeira elétrica é a cadeira onde aqueles países que têm, quando a pessoa faz alguma coisa errada, é presa e aí ela é condenada à morte. Então, essa pessoa vai para uma cadeira elétrica para que ela, então, morra, né? Então, as pessoas que usam cadeira de rodas, elas não usam uma cadeira elétrica, tá? Elas usam uma cadeira motorizada. Então, existem vários tipos de cadeira motorizada, que é aquela cadeira onde tem um controle, tem uma bateria atrás, né? Então, essa cadeira é a cadeira motorizada. Próxima terminologia é a criança especial. Entendam que especial, gente, nós temos duas opções. A primeira é o pastel, então você vai lá na feira, né? E aí você tá com muita fome, você pede o que? Um pastel especial. Aí o dono da feira, lá o feirante, o dono da barraca do pastel, te dá um pastel especial. Combinado? Então, criança especial não, é o pastel. A outra opção é a relação onde existe afetividade. Por exemplo, se eu passar o telefone da minha mãe para vocês, vocês vão ligar lá para ela, falar: "Oi, tudo bem, mãe da Raquel? Quem é a Raquel?" Aí minha mãe vai falar assim para vocês: "Nossa, Raquel, gente, mas a Raquel ela é tão especial." Então entendam que, ok, alguém ser especial para alguém, só que tem que existir uma relação de afetividade. Senão, não dá pra gente chamar então uma pessoa com deficiência sendo uma pessoa especial. O certo nesse caso é utilizarmos criança com deficiência ou pessoa com deficiência, tá? Então vamos lá. Criança excepcional, eu acho magnífico. Eu imagino então uma criança lá com deficiência que tenha superpoderes, né? Uma criança ali, ó, que tenha uma visão futurista, que voe, que seja um super-homem. Se for esse o caso, aí tudo bem. Mas eu acho que ainda nós não temos nenhuma criança com superpoderes na face da Terra. Eu, pelo menos, não conheço. Então, gente, o termo excepcional, que foi utilizado por muitos anos, nós não podemos mais utilizar. Nós temos que chamar, então, essas pessoas com criança com deficiência intelectual. Por que deficiência intelectual nesse caso? Porque por muitos anos
havia uma forte associação de criança excepcional ligada às crianças com deficiência intelectual. Inclusive o nome da APAE aí por muito tempo utilizava o termo excepcional, tá? Mas hoje em dia, excepcional é um termo errado. O certo é criança ou pessoa com deficiência intelectual. Ah, Raquel, mas eu posso então ser mais específico? Eu posso então falar qual é o tipo da deficiência? Pode, à vontade. E aí você tem então que especificar qual é a deficiência. Ah, criança com síndrome de Down, com Prader-Willi, com síndrome de Williams, e assim vai, tá bom? Próximo termo vamos lá, próximo termo é defeito físico. Então, uma pessoa com defeito físico. Aí eu fico pensando assim, defeito é quando alguma coisa quebra, né? Ou quando alguma coisa já é produzida de forma não padronizada. Então, por exemplo, uma tela de celular que quebrou, se você leva lá na assistência técnica, você leva no rapaz que conserta celular e ele vai substituir a tela. E depois que ele fizer esse processo, o seu celular então estará 0 bala, 100%, né? Eu fico imaginando uma criança com defeito físico, ó, vem comigo. Imagina assim, a mãe tá lá, grávida, aí o filho nasce. Nasce, por exemplo, sem um braço, né? Uma má formação congênita, por exemplo, sem um braço. Aí a mãe olha e fala, nossa, meu filho nasceu sem um braço. Peraí, deixa eu devolver para assistência técnica. Volta, coloca no útero, espera mais um tempo, forma um braço. Não dá, tá? Então, gente, não inventa. Defeito físico não existe, tá? O correto é, então, criança com deficiência física ou deficiência motora. Dependendo da literatura que vocês adotem, existe uma certa diferença entre deficiência física e deficiência motora, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Entendam que defeito físico, não, tá? Então, certa criança com deficiência física ou motora, e aí, da mesma forma da deficiência intelectual, nós também podemos ser mais específicos. Ah, então é uma criança que tem paralisia cerebral, é uma criança que tem amputação, é uma criança que tem má formação congênita, mielomeningocele, e assim vai. Tudo bem? Próximo termo, problema físico. O problema físico, ele existe sim, mas só nas aulas de matemática física. Quando a gente se refere a uma pessoa com deficiência física, não, tá? Então, problema físico nós não temos. Nós temos ali, de novo, uma criança com deficiência física ou deficiência motora. Muito bem. Portador de deficiência. Vocês vão escutar muito, inclusive a mídia, falando portador de deficiência. Entendam que esse termo ele é errado, que nós não podemos mais utilizar, tudo bem? E aí eu vou explicar agora o porquê. Vamos lá, quando eu porto alguma coisa, eu tenho a opção de portar. Então, se eu tenho a opção de portar, eu também tenho a opção de não portar. Então, nesse caso aqui, foi até um caso muito famoso, passou aí nos jornais, enfim. Ele era lá um morador de rua, né? Que ele fingia não ter uma perna. Nesse caso, aí ele tá certo. Por quê? Porque em alguns momentos ele opta por não ter a perna, em outros momentos ele opta por ter a perna. Então, nesse caso, estaria até certo, mas não é o caso, né, gente? Ele é uma pessoa que não tem nenhuma deficiência física ou motora. Então, quando a gente não tem a opção de portar, né, quando nós somos, de fato, alguma pessoa com deficiência física, nós somos, de novo, ali uma pessoa com deficiência, tá? Nesse caso, uma deficiência ali qualquer uma, né? Porque, principalmente a mídia usa muito, portador de deficiência física, portador de deficiência auditiva, portador de deficiência visual. Então, portador, não, tá? É uma pessoa com deficiência e depois você pode até falar qual é o tipo da deficiência dessa pessoa. Muito bem. Pessoa deficiente, esse termo, ele foi recém-colocado como uma terminologia que não é mais para ser utilizada. Por quê? Porque quando a gente fala pessoa deficiente, a gente frisa, a gente enfatiza, a gente ressalta a deficiência da pessoa. Nós estamos falando que é uma pessoa que ela tem alguma coisa que não funciona muito bem. Então, nós não priorizamos a pessoa, nós priorizamos o quê? A deficiência. É como se nós colocássemos aqui nesse exemplo um atendimento, quando você vai avaliar um atendimento, né? Esse atendimento foi
excelente, bom ou deficiente. Então, nós não podemos mais fazer essa relação. Entendo que essa é uma terminologia que foi recém-colocada como uma terminologia que ela não é mais para ser utilizada, então com certeza, mais do que absoluta, vocês vão encontrar muitas pessoas por aí falando, olha, uma pessoa deficiente física, uma pessoa deficiente auditiva, tá? Então não se refiram mais às pessoas com deficiência como pessoa deficiente. Qual que é o certo? Pessoa com deficiência, tá? Vamos lá. Pessoa normal. O normal é muito complicado, porque se uma pessoa é normal, ela está num padrão. E aí o que é padrão? Né? Então é difícil estabelecer o que seria um padrão social. Por exemplo, se nós aqui no Brasil tivéssemos essas duas alemãs, elas fugiriam do padrão, não é? Da população brasileira. O padrão da população brasileira não são pessoas de 2 metros, loiras, de olhos claros. Até existem algumas pessoas assim, mas não é o padrão da sociedade brasileira. Assim como se eu, né, vocês estão me conhecendo, se eu for para a Alemanha, eu não sou o padrão da Alemanha, né? Eu não tenho 2 metros, eu não tenho olhos claros e eu não tenho cabelo loiro. Então, nós não podemos utilizar a palavra normal quando nós nos referimos às pessoas, tá? Então, quando uma pessoa não tem nenhuma deficiência, é uma pessoa sem deficiência. Mas entendam que utilizar o termo pessoa sem deficiência, nós só utilizamos quando nós estamos num contexto de pessoas com deficiência. Ou quando nós queremos diferenciar, por exemplo, um aluno com deficiência de um aluno sem deficiência, tá? A grosso modo, nós não utilizamos a palavra, o termo, né, pessoa sem deficiência. Tudo bem? Próximo, gente. Ele sofre de paraplegia. Gente, sofrimento, ninguém sofre quando tem uma deficiência, tá? A gente sofre, por exemplo, se você termina um relacionamento. Nossa, aí eu vou sofrer de amor. Ou então, se de repente não pagarem o nosso salário no final do mês, a empresa não vai pagar o seu salário no final do mês, você vai sofrer, porque você não vai ter dinheiro para pagar as contas, né? Então, ninguém sofre com alguma deficiência, né? Nesse caso, seria uma pessoa com paraplegia, tá? Vamos lá. Ele foi vítima da paralisia infantil. Nesse caso, eu imagino o Zé Gotinha com uma arma falando, passa, passa tudo. Aí tudo bem, se um dia o Zé Gotinha te assaltar, aí você até pode ser vítima da paralisia infantil, gente. Mas, brincadeiras à parte, ninguém é vítima de nenhuma deficiência, tá? Então, se por acaso alguém tiver uma paralisia infantil, essa pessoa é uma pessoa com paralisia infantil. Tudo bem? Próximo termo. Pessoa com necessidade educacional especial. E aí esse educacional a gente até pode tirar, porque o educacional está voltado para a área da escola, tá? Então se a gente for analisar aí na área escolar, nós incluímos a palavra educacional. Se nós formos analisar num contexto social, a gente pode tirar essa palavra educacional. Mas enfim, pessoa com necessidade educacional especial. Vocês acham que esse termo ele é sinônimo de pessoa com deficiência? Ou seja, todo mundo que tem uma necessidade educacional especial é uma pessoa com deficiência? Eu acho que não, hein? Por quê? Porque necessidade educacional especial, esse termo, ele existe. Mas ele existe só quando alguém apresenta de fato uma necessidade educacional especial. Por exemplo, esse menino aqui, ele não tem nenhuma deficiência, mas ele tem ali, de repente, alguma descalculia, ou ele tem alguma dificuldade em entender os problemas matemáticos. Então, tudo bem, ele não é uma pessoa com deficiência, mas ele tem uma necessidade educacional somente no conteúdo de matemática, especial por isso. Tudo bem? Vamos ver aqui outro exemplo. Essa menina, olha só, ela não tem nenhuma deficiência, mas ela, de repente, caiu, quebrou o braço e ela vai fazer uma prova. Certo? Lá na escola dela. Nesse momento que ela precisa utilizar o braço para escrever, ela tem alguma deficiência física? Não, não tem. Mas, nesse momento, ela apresenta uma necessidade na escola educacional e, nesse caso, por isso, especial. Tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Dá para entender?
Outro caso aqui, olha só, a discrepância de altura, né? Então nós temos aqui um jogador de basquete pequenininho e um jogador de basquete com mais de 2 metros de altura. Vocês acham que vamos imaginar no contexto da escola, vai, que acho que fica mais fácil a gente pensar. Um aluno muito baixinho na aula de basquete, na aula lá de educação física, jogando basquete com um aluno muito alto. Vocês acham que esse aluno aqui, ó, ele vai conseguir, ele tem sucesso nessa aula de educação física, se, por exemplo, o objetivo for acertar a cesta? Ele vai ter mais dificuldade, não é? Do que o rapaz lá de 2 metros de altura. Então, nesse caso, esse menino que não tem nenhuma deficiência, ele vai ter sim o quê? Uma necessidade, contexto escolar, educacional, especial nas aulas de educação física que contemplam o conteúdo de basquete. Então, entendam que todos esses exemplos que eu trouxe aqui para nós são crianças ou são pessoas que não têm nenhuma deficiência, mas em que em algum momento apresentam sim uma necessidade educacional ou especial, tá? Assim como esses daqui, ó. Então vamos lá. Por exemplo, esse menino aqui, ó, ele é uma pessoa com deficiência auditiva, certo? Está num contexto escolar, tudo bem. Ele tem uma necessidade educacional especial nas aulas, por exemplo, de química ou de física? Tem. Por que ele tem? Porque a primeira língua dele é a Libras. O professor não fala Libras, certo? O professor fala o português. Então, por ele precisar de um intérprete, nesse momento, ele tem uma necessidade educacional especial. Caramba, mas ele também é uma pessoa com deficiência? É. Então, olha só como, nesse caso, por ele ter uma deficiência auditiva, ele também tem uma necessidade educacional especial. Assim como essa menina aqui, ó, que utiliza ali um aplicativo para que ela possa ampliar a letra do livro e ler. Assim como esse menino aqui que está utilizando uma lupa. Então, entendam que nesse caso, essas pessoas elas têm uma deficiência e que também têm uma necessidade educacional especial. Tudo bem, entenderam que nem sempre uma pessoa com necessidade educacional especial, ela tem uma deficiência? Um outro exemplo, uma criança que tem uma amputação de perna, tudo bem? Então é uma criança que tem as pernas amputadas. Numa aula de matemática, vocês acham que ela tem alguma necessidade educacional especial? Não, né? Não tem. Então vamos lá, apesar de ser uma pessoa com deficiência, na aula de matemática, ela não apresenta nenhuma necessidade educacional especial. Talvez, numa aula de educação física, dependendo de como é a aula, de qual conteúdo é abordado, pode ser que essa criança que tem uma amputação das pernas, ela apresente uma necessidade educacional especial. Então deu para entender que nós não podemos entender necessidade educacional especial como sinônimo de pessoa com deficiência. Tudo bem? E aí, então, eu deixo aqui para vocês um desafio. E é um desafio muito sério, e é um desafio que eu gostaria que vocês não tomassem só para vocês, mas que vocês tomassem para todas as pessoas que vocês convivem. E esse desafio é utilizar a terminologia corretamente, de hoje em diante para o resto da vida de vocês. Eu acho que só assim nós vamos começar a pensar numa possível sociedade com inclusão. Tá joia, gente? Espero ter contribuído um pouco aqui com vocês com esse assunto e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!